Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Regis Anunciato Terapias. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez nesse canal, seja bem-vindo e espero que você goste do conteúdo, curta o canal e se inscreva. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Regis Anunciato e eu sou terapeuta correlacional. Bom, a terapia da correlação, ela tem como base ligar exatamente todos os pontos entre aquilo que você está vivendo e tudo no mundo que pode explicar exatamente como e o porquê você vive o que vive. Hoje eu vou falar sobre a hierarquia dos filhos. Exatamente como funciona e você, que obviamente é filho de alguém, às vezes irmão de alguém, às vezes pai de alguém, às vezes filha, irmã e mãe de alguém, vai saber exatamente como cada um dos seus filhos ou dos seus irmãos lida com o mundo e principalmente como lidar com cada um dos seus filhos, que muitas vezes dá uma confusão tremenda. E às vezes a gente não entende exatamente por que eles são assim, como eles são, por que eles são. Então, fica de olho e assiste o vídeo. Se você gostar do vídeo, não esquece de compartilhar com alguém, curte o vídeo e comenta, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, beleza? Então vamos lá. Vou pegar aqui as minhas canetinhas. Bom, a hierarquia dos filhos. Então, essa hierarquia ela trabalha em três. Então você tem o primeiro, o segundo, o terceiro. E aí você vem para o quarto, quinto, sexto, e aí sétimo, oitavo, nono, e por aí vai. Então aqui você tem uma situação, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e por aí vai. Então esses primeiros, o primeiro, o quarto e o sétimo, são líderes natos. Os segundos, quintos e oitavos e por aí vai, são os vice-presidentes. E eu já explico a nomenclatura. E o terceiro, o sexto e o nono são os surfistas. Então aqui os presidentes, aqui os vice-presidentes e aqui os surfistas. Bom, se você é primeiro filho, e algumas características precisam ser ressaltadas. Então, o primeiro, o quarto, o sétimo, o décimo, né? Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, por aí vai. São líderes. E aí você tem líder. E aí você tem líder. O primeiro líder, o segundo líder, o terceiro líder e por aí vai. Aqui você tem o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o terceiro vice-presidente. Aqui você tem o primeiro surfista, o segundo surfista, o terceiro surfista e por aí vai, tá? Bom, da onde vem essa ideia de hierarquia em três? Essa hierarquia em três, se você quiser, depois pausa o vídeo, volta, anota, que como a luz é pequena, eu vou apagando. Então, você entendeu, gostou da ideia, você anota, copia, pausa o vídeo, problema nenhum. Tá bom? Tá bom. Então, lembra que, eu vou mudar de lado aqui, lembra que a Trindade, Pai, mãe
e filho, lá da religião católica, por exemplo. Pai, mãe, filho. Aí você pode colocar aqui em cima, no meio e embaixo. Em cima, no meio e embaixo. Dentro, meio e fora. Alto, meio e baixo. Ok. O que acontece? As coisas se dividem em 3. Se multiplicam em 7. 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias da semana e por aí vai. Então as coisas são 1, 3, 7. Esse número, ele é tido como um número muito cabalístico, porque tudo é uma coisa só, que se divide em 3 e se multiplica em 7. Beleza. Então essa hierarquia dos filhos, ela fala principalmente sobre uma situação de filhos, hierarquia, ou seja, é uma situação. Você pode ver no jogo de futebol, por exemplo, né? Você tem o atacante, o meio de campo e a defesa, né? Essa hierarquia dos 3 filhos, ela trabalha muito e principalmente com a personalidade de cada um. Então vamos falar um pouquinho da personalidade do líder, tá bom? Eu vou apagar aqui e já volto para essa situação aqui. Isso aqui, ó, nome simples, nome composto, pulo uma casa, eu já vou explicar. Então, o líder ele tem algumas características. Você reconhece um líder assim, a testa do líder. Normalmente, o cabelo do líder faz isso aqui. Aqui a orelha, né? Os olhos, o nariz, a boca. Então, normalmente, o cabelo do líder faz isso. Ele tem uma ponta para baixo. Por quê? Porque essas entradas aqui, ó, que às vezes são muito maiores, que eu, no caso, não tenho, ó, a minha testa é reta aqui em cima, então o líder ele normalmente tem aquela pontinha para baixo. Quanto maior a entrada, maior é a liderança. Então, se você tem um rosto e você tem o cabelo, lembra que eu não sou um bom desenhista, tá? Mas acho que você entendeu. Então, se você tem aquela testa reta, em cima, parte de cima, ou curva, ou até mesmo meio triangular, você geralmente é segundo ou terceiro filho. Normalmente, os líderes têm na testa, no cabelo, um pequeno M, tá? Essas entradas, ou às vezes, né? Ou às vezes ele é até assim. Ele não precisa ter uma ponta, mas ele tem entradas. Então aqui é o cabelo, aqui é o cabelo e aqui é a testa. Ou seja, ele tem entradas, né? E essas entradas definem liderança. E aliás, uma curiosidade, né? As pessoas falam assim, por exemplo, quando você pega qualquer animal que tem chifre, cultura meio inútil, mas só para você dar risada. A história de levar chifre, né? O rapaz que levou chifre. A impressão, o errado aí é que as pessoas entendem que levar chifre tem a ver com você usar o chifre. Não é, não. É que existe uma situação onde o boi e o touro, eles são o mesmo animal praticamente, só que um tem chifre e o outro não. Você tem vários bois macho com várias
vacas. Mas você só pode ter um touro com várias vacas. Então a ideia de levar o chifre tem a ver com liderança, com força. Então todos os animais com chifres, eles são fortes. E no caso do touro, que ficou muito conhecida a ideia de levar chifre, você leva uma chifrada. Então quando a mulher trai o homem, né, ou quando o homem trai a mulher, mas quando um trai o outro, você não usa o chifre. O chifre não é teu. Você leva uma chifrada. Por quê? Porque o boi leva a chifrada do touro, porque aonde tem um touro não pode ter boi. Então, se você tem vários bois, o que você faz? Você tem que colocar um touro, você tira os outros bois. Aquele touro, ele fica sozinho. Então, ele literalmente é como se ele expulsasse o boi que não tem chifre com o chifre dele. Então, ele pega todas as vaquinhas para ele. Conclusão, ele deu uma chifrada no boi. Então, ele deu uma chifrada, ou seja, ele acabou ficando com todas elas. Então, quando você é traído ou traída, você não leva o chifre com você, você leva uma chifrada, é diferente. Então, passando essa parte da cultura, o que eu quero dizer com aquele cabelo assim, né? Quanto maior a entrada, maior o chifre. Quanto maior a entrada, maior a liderança. E normalmente pessoas que têm esse cabelo assim, essa ponta na testa, normalmente são pessoas líderes, são pessoas bravas, são pessoas que normalmente são mais firmes na palavra. Outra coisa que define um líder é o ombro reto. Aquele ombro alto. Normalmente pessoas, primeiros filhos, os líderes, né? O primeiro, o quarto, o sétimo são líderes em ombros retos. Por quê? Porque se ele tivesse o ombro triangular, as pessoas cairiam. A gente fala que o ombro reto, ele é aquele ombro que leva peso. Ele acumula peso. Ou seja, nada cai. Então o líder, ele normalmente é aquele que leva a responsabilidade de tudo o que ele tem em volta dele. Então, normalmente os líderes, eles são aquelas pessoas que, no positivo, né? No positivo, eles são pessoas mais definidas, que ganham mais dinheiro, que têm facilidade em ganhar dinheiro, têm facilidade em aprender. Por quê? Porque eles são pessoas que vieram com a função de liderar. Mas quando é que você é um bom líder? Você é um bom líder quando você ensina, quando você direciona, quando você conduz, conduz é com S ou com Z? Não lembro agora. Conduz, com Z. Quando você conduz, o que acontece? Quando você leva, direciona, quando você mostra o caminho, você é um bom líder. Quando você não está sendo um bom líder, quando você tem medo de passar o seu posto, quando você tem medo de passar o seu posto, você não é um bom líder. Por quê? Você empurra, você obriga, você oprime. Porque normalmente o líder ele tem um pensamento rápido. Ele enxerga o todo. Então, normalmente o líder ele precisa entender que se ele quiser ser um bom líder, ele não pode ser um tirano. Então, quando ele sabe, quando ele acredita, quando ele mostra, quando ele conhece mais que os outros, ele tem a chance da soberba. E isso é um problema. Então, quando você tem uma liderança real, você é uma pessoa segura que conduz, que mostra e fala vamos. Quando você não está seguro, você critica muito, você reclama muito, você briga muito, você humilha,
você denigre. Por quê? Porque as pessoas não sabem fazer como você faz. Todas as pessoas à sua volta confiam muito em você. E as pessoas, por confiar em você, você começa a tratá-las como liderados, perfeito, ou como subalternos, como pessoas abaixo de você. E isso não é legal. Aí, nós temos, então, os segundos filhos. Os segundos filhos, ou os vice. Lembrando que eu sou canhoto, para escrever aqui na lousa. Os vice-presidentes. Você com certeza sabe quem é o presidente da República. Mas talvez você não tenha tanta certeza, embora hoje ficou mais famoso, né, os vice-presidentes. Mas quem são os vice-presidentes? Você sabe, você provavelmente vai lembrar de muitos presidentes, mas os vices não. Então, quem é o vice-presidente? O vice-presidente, ele é sempre o segundo. Ele é sempre o segundo. Então, ele está sempre à sombra do líder. Mas assim como o líder tem uma responsabilidade de ser o primeiro, e por ser líder ele tem menos obrigações, ele tem que liderar, ele tem que comandar, ele tem que coordenar. Então, normalmente o líder está sozinho. E o segundo filho, o vice-presidente, ele está sempre organizando coisas. Ele está no meio de campo. Ele está sendo a ponte. Então, normalmente, o segundo filho, ele é mais articulador. Ele é aquele cara que está como ponte entre o primeiro. Opa, eu falo. Escrever com a mão direita é um barato, porque o cérebro às vezes não entende o que eu quero. Entre o primeiro e o terceiro. Então, o que acontece? Ele é o articulador aqui. Então, ele está sempre no meio. Então, ele é aquela pessoa que normalmente fala mais, brinca mais, orienta mais. Ele é aquele cara que, quando o líder está meio bravo, é ele que vai lá, conversa, apazigua, é ele que fala. Ele é o cara que, no caso eu, segundo filho, ele é o cara que instrui, que tem mais paciência, que tem mais calma, porque o líder normalmente é assim, pá, é isso. Ele é o que mete a cara. E o segundo filho, no positivo, ele está sempre no meio da situação. No negativo, ele é inseguro, ele sempre duvida dele. Isso o líder também faz, mas o líder duvida do que ele faz, do que as pessoas acham e do resultado. O segundo filho, ele duvida sempre se ele está certo ou não, ele está sempre na dúvida. Por quê? Porque ele é inseguro, porque ele está sempre tentando chegar no líder. Então ele sempre tem que mostrar mais o seu valor. Por isso, essa situação de articulador, ele quer ser o cara mais legal, ele quer ser o cara mais bonito, ele quer ser... Porque ele está sempre inseguro. Quando é que o vice-presidente está bem, está tranquilo? Quando ele entende realmente a missão dele e ele sabe que o líder ele é um horizonte, mas não algo para se alcançar. Ele é uma inspiração, mas não algo para se alcançar. Então ele consegue evoluir melhor, tá? Então se você é segundo filho aí, com certeza você vai falar assim, nossa, eu me reconheci agora, entendeu? Alguns, né? Lógico que a gente tem que trabalhar também a personalidade de cada um, mas sim. Só que tem uma briga entre o primeiro e o segundo.
essa briga é sempre o primeiro tentando ver o segundo de cima para baixo e o segundo tentando mostrar para o primeiro que ele cresceu e que ele quer ver o primeiro como igual. Mas esse é o problema. O primeiro é líder, o segundo filho não. O segundo filho não tem o M na testa normalmente. O segundo filho tem uma testa reta ou uma testa curva. A testa reta é racional. A testa curva é emocional. A testa em M é liderança. Que pode ser racional ou pode ser emocional. Aqui é mais difícil você mudar. O primeiro filho pode ser racional ou emocional. O segundo filho normalmente é mais... ou ele é racional ou ele é emocional. Dificilmente ele não tem os dois. Ele é mais um ou outro. E ou emocional. Então isso aqui pode trocar. Tudo bem. Mas aqui, quando a testa é assim, ele pode ser os dois. Porque isso aqui é uma depressão. E isso aqui é uma ascensão. Então, quando você tem a testa assim, você tem os dois, que não é uma tarefa fácil. Normalmente é bem confuso para quem é. Quando você é um ou outro, fica mais fácil de lidar. Tá? Então, uma pessoa que tem a testa reta, ela não tem menos problemas, mas é uma personalidade mais definida. Quando a pessoa tem a testa curva, ou aquela testa meio triangular, ela também tem. Isso aqui é espiritualidade. Espiritualidade. Que lembra uma pirâmide. Tá? Então aqui é a razão, aqui é a emoção. E aquela testa meio triangular, com aquele cabelo que fecha aqui um pouquinho, isso aqui é espiritualidade. Pode perguntar, pode ver, normalmente quando a pessoa tem a testa assim, você pergunta se ela vê ou ouve, uma das duas coisas com certeza ela faz, se não fizer as duas. Tá? Então, se você tem uma testa assim, mais triangular, pode ter certeza que você tem uma espiritualidade mais aflorada, tá bom? Então, essa briga entre o irmão mais novo, né, o segundo filho e o primeiro filho é muito comum. Então, se você tem dois filhos e eles brigam, é porque o segundo não tem. O segundo queria ser tão visto quanto o primeiro, e o primeiro, normalmente, ele é o mais chato, aquele mais ranzinza, aquele que... Porque se ele tiver no positivo, ele é um líder. Aí o segundo filho vai adorar falar com ele. Mas se ele tiver no negativo, fatalmente ele vai ser aquele cara mais chato, que acha que sabe tudo, e que o irmão mais novo sempre está meio perdido. Porque o irmão mais novo, por ser mais articulador, ele se sente mais livre. O líder ele se sente mais preso à responsabilidade da família. Porque você tem o pai, você tem a mãe e você tem o primeiro filho, que normalmente vai ter que assumir o cargo dos dois. O segundo filho está mais longe, então ele não tem tanto que assumir o cargo dos dois. E o terceiro filho? O terceiro filho está bem mais longe. Porque aqui você tem a razão. Aqui você tem e a emoção. Só que aqui você tem muita responsabilidade, senso de responsabilidade com a família. O primeiro filho tem o senso de responsabilidade com a família. O segundo filho tem o senso de responsabilidade com ele e com o mundo. O terceiro filho tem o senso de responsabilidade com o mundo. Ele não tem o mesmo senso de responsabilidade com a família. Porque o terceiro filho, ele é muito mais coração. Então ele é mais passional. Ele é o que se afasta. E aí o terceiro filho, que eu vou falar agora, ele normalmente é o que viaja, vai embora. Ele é o lúdico, ele é o mais passional. O terceiro filho tem a chance maior, não que os outros não tenham, mas ele tem a chance maior de ir para as drogas, ele tem a chance maior de ir para o mundo mais lúdico mesmo, né? Ele é aquela pessoa que não tem tanta obrigação com a família.
Só que aí quando você vem para o quarto filho, ele tem a mesma situação do primeiro, só que no segundo nível. Ou seja, o quarto filho ele tem as mesmas coisas que o primeiro, mas ele se apega menos. Ele se cobra um pouquinho menos. Assim como o sétimo filho, ele é o terceiro na hierarquia de líder. Então, o que acontece? Ele também é líder, mas ele se cobra um pouquinho menos que esse. Ele sabe que ele tem liderança, ele sabe que ele tem que liderar, ele sabe, mas ele se cobra um pouco menos. Assim como o quinto e o oitavo, eles são vice-presidentes, eles são inseguros, mas um pouco menos. Então, nesse caso, quanto mais longe, mais livre de tudo isso você fica. Não que não vai ficar, não que não vai ter responsabilidade, mas você vai pensar mais em você do que tanto nessa situação de família. Então, famílias que têm 10, 12 filhos, normalmente os mais longe, né, os mais novos, que são, a gente vai pensar assim, quanto mais novo, mais longe dessa briga de hierarquia, né? Mais longe dessa briga. Então, normalmente os mais novos, eles são menos, eu não vou dizer problemáticos, mas eles esquentam um pouco menos a cabeça com a situação. Você vai falar assim, Reza, eu sou a oitava filha, eu esquento muito a cabeça. Isso é uma coisa sua, mas não é obrigatório, porque está um pouco mais longe da primeira situação. E aí o terceiro filho, né, que é o surfista. Por que surfista? Porque ele literalmente viaja na onda que ele tiver. Se ele tiver numa vibe divertida, beleza. Se ele tiver numa vibe tenebrosa, beleza. Ele é muito mais fluido, ele é muito mais flexível, mas ele invade mais uma vibe. Ou seja, ele tem uma mente muito mais aleatória. Ou seja, ela pode ser qualquer coisa. O primeiro filho tem a meta, eu tenho que responder à minha família. Segundo filho, eu tenho que ser bom para mostrar para o primeiro. O terceiro filho, eu não quero saber nada disso, eu quero ir embora. Entendeu? Eu quero viver a minha vida. Então, ele é aquele que, se você não fala com ele, fica triste, mas ele não faz questão do apego. Ele não faz questão de estar perto. Não faz essa questão. Então, normalmente o surfista tem essa característica. Agora vou brincar e confundir todo mundo. Agora vocês vão começar a fazer conta aí. O nome simples e o nome composto. O nome composto pula uma casa. Ave Maria. Então fica assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, ok? Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e por aí vai. Beleza? Show de bola, bonitinho. Eu vou apagar aqui, só para ter espaço para desenhar. E o mais legal é esse aqui. Então, você que está me assistindo, vamos supor que o seu nome é Maria. Só que é Maria e já vem o sobrenome. Então, você é a mais velha da família, você é a primeira filha. Beleza. Mas vamos supor que o seu nome é Maria Fernanda. Ou seja, e aí vem o sobrenome. Então, Maria Fernanda, ou seja, são dois nomes. Então, você nasce como a primeira filha que nasceu. Mas como você tem dois nomes, um desses dois nomes é uma homenagem que a sua mãe fez inconsciente a um filho que ela perdeu antes de você. Você nasce como primeira filha, mas a sua energia é de segunda. Então, a Maria Fernanda está aqui. E você não nasce como líder, você nasce como segunda filha. Então, de novo, você é a mais velha, ou mais velho, né? Vai, Roberto Francisco, em homenagem a um tio meu, que eu amava. Aliás, amo ainda, porque ele faleceu, mas eu ainda amo. Então, o Roberto Francisco, por exemplo, ele podia ter nascido como o primeiro filho,
Mas ele não era o primeiro filho, ele tinha energia de segundo. E da onde vem isso? Na embriologia, existe um estudo que é o seguinte: quando a mãe tem um filho, tem a fecundação, a partir do 10º dia da fecundação, o corpo dela entende que ela está grávida. Mas ela mesma conscientemente não sabe disso. Ainda não. E como a gente não faz amor uma vez só, dificilmente a gente faz amor uma vez só engravida, existe caso, mas é difícil. A chance de você perder uma criança tentando engravidar é muito grande. Então, quando você perde, você mulher, quando você perde o filho, e mesmo assim você não sabe que perdeu, que você não tinha se dado conta de que você já estava grávida, o seu corpo já sabe, e nessa hierarquia você dá um segundo nome para a criança. Esse segundo nome, você que tem nome composto que está me ouvindo, com certeza você não tem o mesmo apreço pelos dois nomes. Um deles você gosta mais do que o outro. E às vezes você nem gosta do segundo nome, tem raiva do segundo nome. Se alguém te chamar pelo segundo nome, você não gosta. Por quê? Porque um desses nomes é uma homenagem a um filho que a sua mãe perdeu antes de você. Agora, a minha mãe engravidou. Presta atenção. Minha mãe engravidou e ela perdeu. Ciente que perdeu. Então ela estava consciente que ela perdeu. Este que ela perdeu é mesmo o primeiro filho. Ou o segundo, ou o terceiro, não importa, dependendo de quando ela perdeu. Então, esse que ela perdeu é o primeiro filho. Beleza. E aí o segundo que nasce, geralmente nasce com nome simples. Nome simples. Se nascer com nome composto, ela perdeu outro filho antes de você, e você nasce como segundo filho nato, ou seja, que nasceu, mas com características de terceiro filho. E aí vamos supor, né, uma brincadeira. Então nasceu a Maria Fernanda, que na realidade ela é a mais velha, mas ela nasceu com hierarquia de segundo filho, porque ela tem dois nomes. E aí nasce aqui, que nem eu brinquei aqui, o Roberto Francisco. Ele é quarto filho, certo? Porque ele tem nome composto também. Então ela pula uma hierarquia. Olha lá, nome composto pula uma casa. Então a Maria Fernanda é a mais velha, mas ela nasceu com dois nomes, então ela é a segunda filha. O Roberto Francisco é o segundo filho que nasceu, mas ele nasce com dois nomes, ele pula uma casa, ele é o quarto. O Roberto Francisco é líder, a Maria Fernanda não. Então, normalmente, o Roberto Francisco vai mandar na Maria Fernanda. E você pode estar vendo esse vídeo e falar assim, nossa, cara, o meu irmão mais novo manda em todo mundo. Todo mundo obedece ele, faz tudo o que ele quer. Puta, e agora? Como é que eu faço? Ué, agora você entendendo a sua hierarquia, você se permite ser. Ah, mas eu sou a mais velha ou o mais velho. Mas eu não quero ser o líder da família, cara, eu não quero essa responsabilidade. Então sai daí e vai viver na sua vibe, que é organizar as pessoas. Você pode ser o cara que comanda organizando como segundo filho, tem problema, mas assuma a sua característica. Isso vai fazer com que você realmente viva melhor. E aí, você tem um segundo filho, vou colocar aqui em cima, o segundo filho que nasceu, mas como ele tem nome composto também, ele é o quarto na hierarquia. Então ele é líder, acima do primeiro que nasceu. E quando você tem assim, ó, que eu já vi muito acontecer. Então a mãe tem 3 filhos. O primeiro tem nome composto, então ele está aqui, primeiro filho, mas ele nasceu como segundo em relação à hierarquia. Aí ela tem o segundo filho com nome simples, que está aqui, segundo filho. E ela tem mais um com nome simples. Então, o terceiro filho, que são 3 na hierarquia, o primeiro nasceu com nome
Composto está aqui. O segundo nasceu com nome simples está aqui. E o terceiro que nasceu com nome simples é o líder que manda nos outros dois. E de novo, o que é mandar? Mandar significa você ter uma condição de que você entrou, você fala alguma coisa, você vai ser mais ouvido que os outros. Você vai ser mais entendido, mais atendido. Você vai ser aquele que entre todos vai ser escolhido como líder. As pessoas vão pegar você para conversar. Por quê? Porque precisam de um líder. Mas e se o terceiro filho nascer com nome simples? Aliás, nascer com nome composto. Então ele vem para cá, ó. E aí não tem líder na família. O que acontece quando não tem líder na família? Uma dor nos ombros terrível de quem não é líder. Por quê? Porque tem que assumir, e aí esse aqui assume o lugar do líder, não sendo líder. É a mesma coisa, o presidente da república é deposto entre o vice-presidente. Ninguém leva muita fé nele. É engraçadíssimo, ninguém leva muita fé. Mas vamos por hoje, né? Nós temos o presidente Lula e o vice-presidente o Alckmin. Se o presidente Lula sair, por exemplo, o Alckmin assume, certo? Cara, para quando você olhar para ele, você vai falar assim, não é o presidente. Ele está no lugar de presidente, mas não é o presidente. Então, quando entrou o Itamar, quando entrou fugiu o nome dele lá. Quando saiu a Dilma e entrou... Mesma coisa. Mesma coisa. Quando estava o Bolsonaro, o Mourão falava, você olhava e falava assim, legal, mas não é o presidente. Então, não tem jeito. O presidente, o líder da empresa, o líder, ele tem um punch, ele tem uma energia muito maior. Então, se você é o filho mais velho com nome composto e você tem mais irmãos, mas você não tem nessa conta aqui, não funciona. Então, se você é o primeiro filho com nome composto, você é vice-presidente. Você é o flexível. Se você é o segundo filho com nome simples, você é o terceiro. Mas se você é o segundo filho com nome composto, você é o quarto. Então, entenda, faz essa conta. O meu irmão tem nome simples. Então ele é o primeiro. Depois nasço eu, com nome simples, então eu sou o segundo. Mas aí tem o próximo que tem nome composto. Então ele pula uma casa e vem aqui no quarto. Mas o meu irmão mais velho tem nome composto, então ele é o segundo na hierarquia. Eu tenho nome simples, então eu sou o terceiro. Mas o outro tem nome composto, então ele pula o quarto, ele é o quinto. Deu para entender? Por que tudo isso? Por que esse vídeo? Por que eu estou falando sobre isso? Né? Porque quando você entende o lugar que você está na família, você automaticamente entende sobre você. Essa é uma forma muito clara de entender sobre você, sobre quem é você, sobre o que você realmente veio fazer. Porque no vídeo passado eu falei sobre missões. Então, quando você entende realmente em que lugar da família você nasceu, quando você entende em que lugar da família você nasceu, você vai entender exatamente qual é a forma da sua personalidade em relação aos outros. Para terminar, me encaminhar para o final, o vídeo ficou bem longo, mas espero que você esteja curtindo, espero que esteja sendo útil para você. Casamento. Olha que legal. Agora eu nem vou fazer a conta de nome simples, nome composto. Só lembra do seguinte. Primeiro. Segundo. Terceiro. E aí pode ser quarto, quinto, sexto, ok? Mas eu só quero que vocês entendam isso. Se você, presta atenção,
Se você não importa aqui, tá? Só pensa nisso. Vamos colocar aqui o homem e a mulher, tá? Então, se você é o homem, primeiro filho, casado com uma mulher, primeira filha, vocês vão se dar muito bem porque são líderes ou vão ficar batendo de frente porque os dois vão querer mandar. Se você é um homem, primeiro filho, casado com uma mulher, segunda filha, ela sempre vai tentar mostrar que é melhor que você. Mas se você souber conduzi-la, ela vai adorar falar com você. Ela vai adorar fazer. Porque tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui. Eu vou falar assim, forma de tratar. Já explico sobre isso. Aguenta aí, esse vídeo vai ficar longo, mas vou falar tudo sobre filhos nesse vídeo. Tudo. Tudo que eu sei, pelo menos, ou pelo menos vou dar uma explicação sobre o quadro geral de cada parte. Se você quiser mais informações, entre em contato comigo. Se ficou na dúvida, quer aprender sobre a sua hierarquia, quer entender sobre a sua hierarquia, entre em contato comigo. E aí você é o primeiro filho casado com uma terceira filha. Você vai ficar brigando porque você quer assumir a responsabilidade, você tem muita responsabilidade com a família, e a sua mulher vai querer, ir embora. Ela vai querer viajar, ela vai querer curtir, ela tá numa vibe mais simples, mais leve, e você todo preocupado com tudo que está acontecendo na sua família. Aí vem as brigas. Mas se você é uma mulher casada com o primeiro filho, mesma coisa. Se você é uma mulher, primeira filha casada com o segundo filho, também você vai ter um cara que, se você souber coordenar ele, direcioná-lo, o cara vai fazer tudo por você, que é a forma de tratar. Se você não souber lidar, você vai falar assim, cara, ele está sempre disputando comigo, ele sempre quer mostrar que ele é melhor do que eu, e eu não sei o que eu faço. E isso dá para resolver. Eu consigo te ajudar a mudar isso pela forma de tratar. E se você é uma mulher, primeira mulher casada com o terceiro filho, você vai também ter uma situação onde o marido vai querer fugir, viajar, curtir, sair, e você vai ficar brigando que você tem que cuidar da sua família, você cuidar da sua mãe, minha mãe é tudo para mim, meu pai é tudo para mim, e por aí vai. Se você é um segundo filho casado com um segundo filho, os dois vão ficar ali, o que eu faço, como é que eu faço, o que você acha? Não, mas fala você, tenta você, o que você acha? Mas dificilmente vão tomar decisões rápidas, mas vão estar sempre no meio do povo. E aí é onde a articulação funciona, tá? Mas no positivo. No negativo sempre um vai tentar ser melhor do que o outro, sempre, se for os três iguais. Agora, se for terceiro filho com terceiro filho, normalmente os dois gostam de sair, viajar, curtir, tá? Só que normalmente isso aqui é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque a natureza precisa de um equilíbrio. Então, um equilibra o outro. Dificilmente são os dois iguais. Mas quando os dois são iguais, a gente pode chamar aí de pequenas almas gêmeas, pode chamar aí de primeiras pessoas que se dão muito bem, o que não se bicam. Porque quando é muito igual, ou dá muito certo ou dá muito errado. Aí eles não são complementares, certo? São igualitários. Forma de tratar. E aí, para a gente se encaminhar, né, para o final desse vídeo, que eu adoro falar. Espero que o vídeo não esteja muito maçante, espero que você esteja gostando até. Ficou longo, é um vídeo que vai ficar bem longo, porque é um assunto complexo, é um assunto realmente intenso, e eu estou dando uma explanada bem por alto aqui em cada um, mas isso aqui é muito importante. Então, se você ficou aí até agora, aguenta aí, que isso aqui é importantíssimo. Se você é pai ou mãe e não sabe como lidar com seus filhos,
Eu vou resumir, mas você vai entender. Porque existe uma hierarquia dupla aí. Se você é um pai primeiro filho, um pai segundo filho, um pai terceiro filho, você não deixa de ser o pai. Se você é uma mãe primeira filha, mãe segunda filha, mãe terceira filha, você não deixa de ser a mãe. Então a primeira hierarquia aqui é do pai e mãe. A segunda é se o pai é o primeiro filho, segundo filho e terceiro filho. Tudo bem. Mas como é que o pai e a mãe tratam os primeiros filhos? O primeiro, o quarto, o sétimo. Lembra? Aqui é olho no. Aqui é olho no olho. Primeiro filho, ele gosta de ser tratado assim. Vamos fazer um churrasco. O pai e a mãe decidiram fazer um churrasco. Como é que o primeiro filho gosta de ser tratado? Ele gosta que você divida as responsabilidades com ele. Então ele vai virar. Então, como é que você lida com o primeiro filho? Você vai olhar para ele e vai falar assim: a gente vai fazer alguma coisa, eu preciso que você me ajude. O que você acha? Como é que a gente pode resolver tal coisa? Ele adora ser o líder, mas ele quer dividir com você, porque ele vai entender que se ele divide com o pai e a mãe confiam nele, gostam dele, concordam com ele e ele consegue coordenar. Então, se você tem um primeiro filho, um quarto filho, um sétimo filho, usando a conta que eu te falei, esses filhos você vai lidar assim. Você vai olhar no olho e vai falar: como é que a gente pode fazer tal coisa? Não importa que é pequenininho. Vamos supor, o filho é pequenininho, ele está brigando com você, porque você talvez esteja tratando ele errado. Então, o filho pequeno, mesmo pequeno, ele tem que ser tratado assim. Filho, é assim, como é que a gente pode fazer isso junto? Ó, você precisa tirar a fralda, vai, o pequenininho. Olha, a gente precisa tirar a fralda. Vamos combinar? Vamos tirar a fralda? Vamos passar aí no banheiro juntos? Que a gente vai junto, eu vou te ensinar. Um filho adolescente, líder, cara, é o seguinte, a responsabilidade que a gente tem é essa. Como é que a gente vai fazer isso? E aí, cara, você tem que entender. E aí? Pra menina, e aí, como é que você quer fazer isso? A gente tem que organizar isso. E a pessoa vai se sentir muito confiante, muito orgulhosa, vai crescer e vai te agradecer muito, pode ter certeza. Então, a base da base de tratar o primeiro filho, o quarto filho, o sétimo filho, é olho no olho, certo? Olho no olho. Meu paninho não tá pagando mais nada, né? Vamos usar um pano limpo. E aí, você tem, então, os segundos, os quintos, os oitavos filhos e por aí vai, que são os vice-presidentes. Como é que você lida com o vice-presidente? O vice-presidente não é olho no olho. Porque o vice-presidente, ele é um bom soldado cumpridor de regras. Então, o primeiro filho você falou assim: a gente vai fazer um churrasco. Como é que você quer? Vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Juntos. Ele quer essa coordenação, ele precisa disso. Mas o segundo, quinto, oitavo, não. O segundo, quinto, oitavo, ele precisa de direcionamento. Ele precisa de um direcionamento. Ou seja, você vai virar para ele e falar assim: ó, a gente vai fazer um churrasco. Eu preciso então que você compre a carne para mim, porque ele precisa se sentir útil. Ele precisa se sentir útil. Então, o que acontece? Ele precisa que você dê para ele a noção de utilidade. Ele precisa que você diga para ele o que fazer. Ele precisa saber o que fazer. Entendeu? Então, quando você fala com o seu filho
o seu segundo, o quinto, o oitavo, ele precisa que você direcione ele. Então não adianta você falar, e aí, o que a gente vai fazer? Ele vai falar, não sei. Não olha para mim, eu não sei, eu não tenho ideia do que fazer. Agora, se você tiver a ideia e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, preciso que você faça isso, isso, não é uma ordem. Faz isso, porque ele vai se sentir abaixo. Mas dar para ele a confiança, confiar nele, da mesma maneira o olho no olho com o líder. O vice-presidente, o segundo, o quinto, o oitavo, ele precisa que você diga para ele, diga o que fazer, mas chama ele para mostrar para ele o seguinte, eu confio em você, faz que eu confio em você. Cara, ele vai amar. Quando você dá para um segundo filho a liberdade de ser quem ele é, assim como o líder, você dá para ele a liberdade de dar a opinião dele. No segundo filho, a liberdade de fazer aquilo que você pediu do jeito que ele pode fazer. Ou seja, você confia nele, cara, ele cresce. Não tem mais igual. E os terceiros filhos? O terceiro, o sexto, o nono e por aí vai. Então, os terceiros filhos. Né? O terceiro, o sexto, o nono. Como ele é o surfista, então você tem o cara que vai ser o seu sócio, que é o líder, o seu funcionário, que é o vice-presidente, e você tem o surfista. O surfista é assim, você já teve a ideia, você já organizou, agora você vai praticar a ideia. Então ele precisa que você faça, organize e convide ele para a festa. Convide ele para a festa. Nossa, eu escrevi com 3 letras diferentes aqui, ficou lindo, né? Mas é convide ele para a festa. Cara, como assim? Quer dizer, o meu filho não tem responsabilidade nenhuma e eu não vou fazer nada. Não, não é isso. Presta atenção. A lousa nem apaga mais, tadinha. E tanto que eu já escrevi nela hoje. O que acontece? O terceiro filho, ele é legal nesse ponto. Ele lida com amor, ele lida com o coração, ele é muito mais emoção normalmente. Então, o que ele espera? Que você traga para ele a situação meio que já pronta. Então você tem um filho pequeno, vai, na ideia de tirar a fralda. Você tem um líder. E aí, filho, como é que a gente vai fazer? A gente precisa tirar essa fralda. Se ele é segundo filho, ó, é o seguinte, você vai tirar a fralda e a partir de hoje você vai no banheiro sozinho, confia em você. O terceiro filho, ó, a gente vai tirar a fralda, você vai no banheiro sozinho, tá? E aí, depois que você for no banheiro sozinho, eu vou brincar muito com você. Ele quer a brincadeira. O terceiro filho, ele luta pelo resultado. Ele espera o resultado. Então, ele não quer muito saber como é que as coisas são, ele quer o resultado. Então, a partir do momento que você entende que você tem que lidar com o começo da situação com o líder, com o meio da situação com o vice-presidente, e você tem que barganhar o final da situação com o terceiro, com o sexto, com o nono filho, você sabe como lidar com eles. Você sabe como lidar com seu filho. Galera, isso é muito mais complexo, mas a base está aí. A base está aí no vídeo. Então, assim, tem muito comentário. Esse vídeo ficou bem longo, acho que é o mais longo até agora, mas o assunto é complexo, o assunto é longo, e eu garanto para você, vale a pena pesquisar, estudar nesse vídeo. Tem dúvida? Manda mensagem, escreve nos comentários, qualquer coisa me liga, meu telefone está no primeiro comentário, qualquer coisa me liga, eu garanto para você, funciona. E se funciona, você entendendo essa hierarquia, você vai mudar a vida dos seus filhos, vai mudar a sua, de como você lida com seu marido, de como ele lida com você, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos. Eu garanto, vai ajudar muito você a se entender na vida e se organizar. Legal? Se você gostou do vídeo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curte, compartilha, deixa o seu joinha, clica no sininho para receber os próximos vídeos.
se inscreve no canal, porque é sempre bom. E eu garanto para você, é com muito amor que eu faço isso. O vídeo ficou longo, eu sei, mas com certeza é para você que eu estou fazendo isso. E é para que você use com sabedoria, com muito amor no coração e muita consciência. Vá se encontrar e eu vou te ajudar se você quiser. Valeu? Um beijo para você, um grande abraço e até mais.